Fala galera, a palavra que Deus nos trouxe para ministrar hoje tem o tema processo versus propósito. E o intuito é da gente entender se estamos realmente abertos a enfrentar os processos para chegar no propósito que Deus tem para nós. E para a gente chegar numa conclusão em relação a isso, eu queria trazer a história de alguém bem conhecido da Bíblia, que é a história de José do Egito. Queria ler aqui para vocês o início ali da história de José, que está em Gênesis 37, a partir do versículo 3. Somente o versículo 3 e 4 eu vou ler. A palavra diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então José era esse cara aqui. O cara que era filho de Jacó, que era o filho da velhice de Jacó e que era o filho mais amado por Jacó. Eu acho que começa por aí a história dele. Um menino que era amado pelo pai, um menino que era ali bem quisto pelo pai, mas que os irmãos já não gostavam mais dele. A palavra diz que eles o odiavam por causa disso. E logo após a gente vê aqui que José ele tem alguns sonhos, e nesses sonhos ele é colocado ali como se ele fosse alguém acima dos seus irmãos e da sua casa. E com esses sonhos, né, quando ele foi contar esses sonhos, seus irmãos ficaram enfurecidos, porque ele era o mais novo. E naquela época, né, o irmão mais novo, ele tinha que esperar, sabe? Tudo ali era voltado para os filhos mais velhos. E como filho mais novo, ele era aquele que tinha que esperar pelo tempo, aquele que pegava o que sobrava. Então, naquele momento eles ficaram muito bravos com José, porque José estava falando que ia ser maior do que eles. E aí a gente entende que, conhecendo, né, já a história de José, a gente sabe que ele realmente seria maior do que seus irmãos, realmente seria maior do que ali a sua casa, para um propósito, né? Para alcançar um propósito ali que Deus tinha para a família dele e para o povo de Israel. Porém, as coisas não são tão simples assim. Eu sonhei, Deus falou e eu chego no propósito. Não, José ele precisou passar pelo processo. O primeiro processo de José foi ser odiado pelos seus irmãos. O segundo processo dele foi ver seu pai também ficar ali bravo com ele por causa desses sonhos. O terceiro processo de José foi ser jogado numa cisterna e ser vendido como escravo. O quarto processo de José foi ser levado para o Egito. O quinto processo de José foi trabalhar na casa de Potifar. O sexto processo de José foi ver ali a esposa de Potifar, de certa forma, dar em cima dele e querer ter relações com ele, e ele ter que fugir dali, porém ser caluniado e ser jogado na prisão por causa disso. O sétimo processo de José foi estar na prisão e honrar a Deus. E o oitavo processo dele foi ser reconhecido ali depois na prisão e ir ali desvendar os sonhos, né, de Faraó.
E aí o processo de José ele vai começando a se encaixar, sabe? Pro plano que Deus tem para ele. E ali ele começa a cuidar das coisas de Faraó, daqui a pouco ele vira o governador do Egito e ele consegue ali conter, né, aqueles anos de seca, os anos de fartura, e até chegar no último processo de José, que era o processo do perdão. Eu acho que de todos esses processos, esse é o mais difícil, porque ele passou por todos os processos por causa daquelas pessoas que ele tinha que perdoar. E o que eu queria deixar para vocês em relação a isso é que muitas vezes Deus vai te levar a viver um processo difícil. Não sei o que você está vivendo hoje, mas para chegar no propósito existe um processo e ele não é fácil, mas que lá no final do processo Deus ele vai permitir com que você passe tudo a limpo, sabe? Passe tudo a limpo e passe da forma certa, perdoando, olhando para cada situação e tirando o melhor de cada situação. Pois tudo é aprendizado, sabe? Deus ele não desperdiça nenhuma dor, Deus ele não desperdiça nenhuma lágrima. Então se você passou por algo, se você tem passado por algo, provavelmente você está no meio desse processo, porque todos nós estamos no meio do processo para chegar no propósito de Deus. Deus ele tá te chamando para que você possa perdoar pessoas, para que você possa, sabe, finalizar contas que você tem com pessoas. Então que essa seja, sabe, a nossa vontade também, sabe, de chegar no propósito, mas chegar no propósito da forma correta, sabe? Eu não quero viver o propósito de Deus para minha vida no tempo errado, sabe? Eu preciso passar por todos os processos e eu preciso entender o que Deus quer de mim em cada processo. O processo de Deus a gente não vai entender, tanto que Deus ele não nos mostra qual que é o processo que a gente vai passar, mas tem um propósito lá no final, sabe? O caminho que a gente vai passar ele é complicado. Talvez se Deus ele mostrasse para José, a não ser somente os sonhos, mas se Deus mostrasse para José o processo que ele ia ter que passar, José não iria, sabe? José não ia conseguir suportar todo esse processo para chegar no propósito. E isso vale para outros nomes da Bíblia também. Abraão, o processo que ele precisou passar para chegar no propósito de Deus, que era se tornar o pai da fé. Moisés, o processo todo que ele teve que passar para libertar o povo do Egito. O próprio Jesus, cara, sabe, ele teve que passar pelo processo inteiro para salvar a humanidade, cara. Então ninguém se livrou do processo. Ninguém se livrou de viver os processos de Deus para chegar no propósito. E não vai ser diferente conosco. Então que a gente venha viver, aceitar e desfrutar do processo também, porque Deus está em todas as coisas. Deus está no dia mau, Deus está no dia bom, Deus está na chuva, Deus está no sol, Deus está em todos os lugares. Então que o nosso olhar ele venha mudar em relação às coisas e em relação a tudo que nós temos passado. E o que eu queria deixar para finalizar essa palavra é de que todo o propósito de Deus, ele vai ter um processo bem resolvido. Não de nenhuma forma Deus ele vai te colocar num propósito sem que você tenha resolvido todas as pendências dos processos. Então, entendeu? Se há alguma pendência hoje, resolva, sabe? Se há algo que não tá legal, se há algo que não foi resolvido, resolva, porque Deus ele tem prazer em te abençoar.
mas ele está muito mais interessado em moldar o seu caráter do que te dar bênçãos. Então, o processo é isso, é onde a gente vai moldar o nosso caráter, onde Deus ele vai moldar o nosso caráter para que a gente chegue no propósito ali, alinhados com Ele e vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de devoção a Ele e vivendo uma vida que glorifica principalmente o nome dEle. Amém? Então essa é a palavra de hoje, que com tudo que foi falado aqui você vem entender que tem um processo que você está passando, não sei em qual parte que você está nele, mas glorifique a Deus pelo que você já passou, glorifique a Deus pelo que você está passando e glorifique a Deus pelo que você já vai passar, porque vai valer a pena, é tudo por um propósito maior. Amém? E lembre-se, a gente já sabe quem vence no final. Jesus vai vencer no final e nós, os salvos, venceremos junto com Ele. Amém, galera? Então, Deus abençoe, que você venha ter sabedoria aí para suportar o processo e que você viva uma vida aí abençoada por Deus. Tamo junto, vamos nessa.